Olá, dentista empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Pra Dentista. Como você sabe, é um podcast que eu criei com o objetivo de trazer profissionais que atuam de alguma forma dentro da área odontológica e que podem trazer para a gente conhecimento, experiência, informações que vão ajudar e facilitar a gestão do seu negócio. Hoje nós temos aqui como convidado o Cristiano Nakajima. Obrigado, Cristiano, pela tua presença. O Cristiano é um amigo meu há tempos e ele é um fotógrafo, ele é um retratista. E eu queria começar, Cristiano, pedindo para você se apresentar para eu não cometer nenhum tipo de gafe. Então, fala um pouquinho de quem é o Cristiano Nakajima. Primeiramente, obrigado pelo convite, Fábio. A gente já tem amizade há um tempo. O É Fábio me verdade. fez, de certa maneira, até alguns anos atrás, me fez uma pré-introdução ao mundo até do próprio empreendedorismo, se formos parar para pensar, né? Então, agradeço o convite. Cristiano Nakajima, hoje, ele é um fotógrafo em transição, podemos assim dizer, né? Cada vez mais preocupado em entender de pessoas. Então, por mais que isso pareça engraçado, um fotógrafo querendo entender de pessoas, mas é sobre isso. Então, já são 6 anos voltado ao mercado corporativo, 9 anos dentro do mercado de fotografia. E dentro desse mercado de empreendedores, a gente aprende muita coisa. Perdão. Que, na verdade, a gente precisa se preocupar quanto mais conosco e com o ser humano. A gente fala muito em comunicação, mas a gente vai muito pro lado racional. Então, hoje o Cristiano é essa pessoa em busca de entender como funciona o mundo e como a gente pode usar a imagem a favor da nossa comunicação. Legal. Cristiano, o pessoal entender o que é o seu trabalho, exatamente. Hoje o meu trabalho tem a raiz na fotografia, mas ele cada vez mais se distancia disso. Eu vejo que até hoje de manhã estávamos conversando com parceiros de negócios e chegamos até num título, né, de um novo livro. Como deixar de, perdão, como deixar de ser influenciado e influenciar pessoas. A gente estava brincando, né, com o título do Dale Carnegie. Fala, vamos ver se existe até. Mas é um pouco sobre isso, Fábio. Então, hoje, qual a pessoa que você precisa influenciar antes de querer influenciar as outras pessoas? Hoje, meu trabalho é um pouco sobre isso, nada mais é que você mesmo. Então, por muitos anos eu lutei contra isso. Vamos fazer uma foto mais bonita, né? Como fotógrafo você sempre quer. Vamos comprar equipamentos, Sim. vamos estudar mais, sempre entregar algo a mais pro meu cliente. E eu fui percebendo que isso só não bastava. A gente tinha um componente naquilo tudo que era a parte mais importante. As pessoas precisavam ter conexões emocionais com a sua própria história, com a sua própria imagem. Então hoje o meu trabalho ele é muito focado nisso. Redescoberta de propósito, como que eu comunico isso para as pessoas, como que eu uso as emoções a nosso favor. Isso tudo usando a imagem. Isso tudo usando a imagem. A imagem, no final das contas, é só um bônus. Legal. Como é que você começou a tua carreira de fotógrafo, Cristiano? De maneira amadora foi no Japão. Comecei lá, falavam, digamos assim, fez o primeiro evento extraoficial. Foi um aniversário infantil de uns amigos. A fotografia entrou comigo quando eu estava lá fotografando minha filha, na época, vai denunciar a idade, né? Usando câmera descartável. Acabou o filme, eu olhei, estava no Japão, falei, o que eu estou fazendo aqui sem uma câmera digital, né? Não é possível, tem alguma coisa errada. Fui e comprei. E hoje eu entendo que por gostar de entender como tudo funciona, como as coisas funcionam, eu quis entender como aquela câmera funcionava, como a fotografia funcionava e foi tendo consequências, né? Com a câmera, com a fotografia, como as pessoas funcionavam e hoje eu estou onde estou. E então já entrou dessa maneira, né? Não tinha intenção nenhuma de trabalhar com fotografia ou mesmo de fotografar pessoas, você vê que coisa engraçada. E foi uma redescoberta. Legal. Então você começou como fotógrafo de eventos. Isso. Tá. Hoje você é um retratista. Retratista é uma maneira que... O retrato, na verdade, ele veio da pintura, muito antes da fotografia existir. Os retratistas, a gente falava, não, a proposta da pessoa deixar um legado, deixar um retrato para a história. Então, esses pintores, esses retratistas na época, ficavam horas e horas ali sentados com a pessoa, fazendo um quadro. Isso.
E você imagina ficar horas ali com um profissional ali. Tinha que ter uma certa sensibilidade, né? Ele estava, através dos olhos dele, colocando ali em uma pintura algo que ele estava vendo para que outras pessoas depois, era o único meio, a única mídia que Uhum. existia na época, outras pessoas entendessem o que estava acontecendo ali. E eu acredito hoje que esses profissionais, por ter esse tempo todo, né, eles tinham essa reflexão. Você estar ali, muitas vezes, provavelmente eles conversavam com seus assuntos ou entendiam deles antes, Uhum. e era questão de contar histórias. Então o retrato ele foi, hoje se utiliza como uma palavra mais bonita para se vender a fotografia, mas basicamente é contar histórias, entender de pessoas, buscar a essência, Sim. essência no sentido de realmente conhecer. Hoje, Cristiano, você tem um projeto muito bacana que é a engenharia de imagem. Isso. O que é exatamente engenharia de imagem? Engenharia de imagem, justamente, ela nasceu nessa busca de ressignificar o que nasceu de um incômodo, basicamente. Por que as pessoas, entendendo que elas precisam ter uma boa imagem, que elas precisam comunicar algo para outras, Uhum. por que um profissional formado, estabelecido, fazia uma imagem comigo, gostava do trabalho, dava 3 meses, ele ia lá numa festa, fazia uma selfie e botava aquela selfie ali, né? Tomando uma champanhe, às vezes até se comprometendo um pouquinho. Uhum. Por que as pessoas faziam isso? Né? Sabendo que racionalmente isso não era interessante. E era justamente esse o problema. Racionalmente não é interessante, mas as nossas decisões são emocionais. E emocionalmente aquela pessoa estava feliz, que a racionalidade vinha depois. Partindo disso, eu comecei a estudar. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu conecto a pessoa emocionalmente àquela estratégia comercial? Era disso. Uhum. E eu vi que, mesmo fazendo isso, eu ainda continuava sendo racional. Conforme eu fui estudando cada vez mais, eu fui percebendo que o negócio realmente era como que eu me vejo, como que eu me conecto comigo mesmo. A gente busca profissionais a vida inteira para nos desenvolver, mas quem faz a tomada de decisão sou eu, Isso. né? Não tem como. Então, fui nessa busca, Fábio. Como é que eu faço? Comecei a desenvolver, falei, vou ter que desenvolver um método. Comecei a desenvolver, comecei a testar, comecei a validar. E disso nasceu a engenharia de imagem. Na sua lá, versão 1.0, que eu brinco, Uhum. ele começou com essa provocação. Profissional, quem que é você? Você sabe responder essa pergunta? Não, eu sou uma pessoa extrovertida, gosto disso, gosto daquilo. Não é isso que eu tô falando. Quem é você? E eu vi que as pessoas respondiam isso pelas motivações, pelo que os outros falavam, mas elas nunca tinham parado realmente para pensar, por que que eu acordo de manhã? Por que que eu faço o que eu faço? Pagar boleto, família, amigos, ser aceito socialmente, isso tudo são motivações, mas o Uhum. porquê que está na minha raiz. E daí vem a questão da essência. E o engenharia de imagem é um pouco sobre isso. Sim. Buscar seu propósito de vida, que é ele que te transforma em uma pessoa única perante o mercado. E principalmente, ele que te guia pela pessoa mais importante da sua vida, que é você. Uhum. Então ele se baseia nisso, né? Como é que eu uso a imagem para ir me norteando? Como é que eu vou medindo? Sim. Porque é muito difícil. Quantas vezes as pessoas chegam, nossa, Fábio, você mudou bastante. Será que eu mudei? Não mudei nada, sou o mesmo de sempre. E realmente você mudou. E não foi só fisicamente. Uhum. Só que você não percebe, né? Você está imerso na sua rotina. Então a ideia foi, por que não criar imagens para mensurar isso? Legal. Como que é o Fábio hoje? Como é que será o Fábio no futuro? Porque você, na verdade, você tenta traduzir através de fotos, de imagens, o profissional, a pessoa. Só que para isso você busca primeiro explorar quem é essa pessoa. Então a imagem, a foto em si seria o final de um processo. É isso? A imagem nada mais é que um espelho de todo o processo. No Uhum. final das contas, o que vale mais é a internalização do próprio profissional.
E na prática, como é que funciona? Vamos supor, Cristiano. Bom, esse podcast aqui é voltado para dentista. Vamos supor que um dentista te procura e fala, Cristiano, estou interessado em fazer a engenharia de imagem. Como é que é esse processo na prática? Só para o pessoal entender. O processo começa em um primeiro encontro, então a gente vai trabalhar a parte comportamental. O objetivo nesse caso é ser realmente, eu brinco, engenharia de imagem é um espelho, então nesse momento o dentista, ele vai pegar, ele vai parar o que ele está fazendo, que é muito difícil. Uhum. Qualquer profissional, mas o dentista principalmente tem uma rotina muito puxada. Muito. E tanto que normalmente quando eu faço, a gente acaba fazendo fora do horário, justamente. E é importante isso para que ele não fique preocupado com o paciente que agenda, possa né? vir, com a agenda. Senta comigo, ele vai conversar um pouquinho sobre o que ele acredita que é ponto forte dele. Isso já vai fazer ele parar para pensar, porque a gente nunca faz isso. Uhum. A gente fala, eu sou bom nisso, mas não é essa a ideia. São Verdade. pontos fortes dentro do seu comportamento. E eu evito também fazer... Eu não sou a pessoa que vai fazer o julgamento do profissional. Eu só vou investigar. Ele é que Uhum. vai dar devolutivo, não sou eu que vou dar devolutivo. Entendi. Não vamos colocar em caixinhas as pessoas, que é uma coisa que eu sou contra, né? Então, dentro do comportamento, ele que vai me dizer, não, eu sou assim por causa disso, disso, isso, aquilo. E eu vou partir da ideia que, então, se nós fizermos isso, vai fazer sentido para você ir em tal lugar, fazer tal coisa. Sim. Nisso, a gente entra com o segundo ponto principal do engenharia de imagem, que é propósito de vida. Seu porquê. Uhum. E daí, Fábio, tem uma coisa que a gente não aprende nos estudos. Na verdade, pouca gente fala, que é por que começar pelo porquê. Quem leu ou já ouviu só falar do Simon Sinek, ele fala muito sobre isso. Verdade. Começar pelo porquê. E eu brinco que demorou também 40 anos para eu realmente definir o meu propósito. Ele vai se moldando, ele vai mudando, mas eu não tinha isso muito bem definido. Uhum. E a partir do momento que ficou claro para mim, eu não acreditava que ele seria uma ferramenta de mudança de vida. Para mim era só uma ferramenta de venda. Sim. Você é uma maneira de eu me mostrar perante as pessoas, isso vai me ajudar. E eu vi que não era só isso. Ele me ajuda hoje a entender melhor, a fazer melhores escolhas. Então, durante o que está acontecendo com a engenharia de imagem é que antes de fazer as fotos, as pessoas estão mudando a maneira de se apresentar. Porque ela fala, poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Não sei te responder, Cristiano. Uhum. E daí eu vou levando ferramentas onde ela vai pensando em conceitos, ela vai trabalhando com aquilo, até que ela chegue num momento em que fala, realmente isso aqui faz sentido. Durante toda a minha vida, as coisas que eu fiz foram por causa disso. Sim. Na verdade, é um processo de autodescoberta. Não é um processo onde você vai conduzindo, não é manipulando, não é Isso. tentando direcionar a pessoa para o que seria o ideal. Dentro do mercado existe muita doutrinação, coisa que sempre me incomodou muito. Uhum. Quando Temos que criar um personagem vendável, né? Você tem que criar algo vendável. É. Mas ele é sustentável? Uhum. Essa é a pergunta. Ele é sustentável? Nós sempre nos espelhamos em outras pessoas. Eu sou um dentista e eu quero ser igual aquele dentista que é palestrante, que tem sucesso, tudo bem. Vamos criar uma imagem parecida com a dele? Vamos, podemos fazer. Você consegue se ver igual a ele? Porque você está vendo o sucesso. Tudo que ele passou, todos os sacrifícios, Isso. o que ele teve que fazer, o que ele errou, o que ele acertou, você também vai dar conta de ser exatamente essa pessoa que ele foi para chegar lá? Ah, Cristiano, acho que daí não. Uhum. E aí é onde acontecia antes, Fábio, né? Eu fazia imagens as pessoas chegavam com referências, fazia a imagem, ficava bonita, mas não dava resultado. Entendi. Por quê? Porque a pessoa só via a parte boa. Ou às vezes o próprio dentista ele não se via naquela foto, né, do resultado final, ou as outras pessoas, os próprios pacientes também não via o dentista da forma como ele foi retratado, né? Porque talvez ficou tão artificial o negócio, o resultado, que não transpareceu o que era de fato, né? E isso é muito verdadeiro, né? Você imagina, hoje tem um psicólogo, o Hal Hershfield, onde ele faz um estudo
que ele chega à seguinte conclusão: nós, quando nos vemos no futuro, nós já nos vemos como uma outra pessoa. Ele fez um estudo, né, um neurocientista, fez esse estudo, fez um comparativo. Como eu me comparo comigo hoje? Como eu me comparo comigo no futuro? E como eu me vejo perante outras pessoas? Então, as linhas Sim. do seu eu futuro com outras pessoas são muito próximas. Então, nível neural, a gente se vê como uma outra pessoa no futuro. Então, imagina, se nós já nos vemos como uma outra pessoa no futuro, nós, como quem dirá um outro profissional. Você vai querer se equiparar com outro profissional, criar uma imagem baseada nele, dificilmente vai dar certo. É verdade. É onde gera muita frustração. Então, a gente tem essa dificuldade. Por isso que o engenharia de imagem ele é muito baseado cada vez mais em uma ferramenta para você. Uhum. Como é que eu vou usar isso aqui para chegar onde eu quero? Legal. A gente pode dizer até, Cristiano, que o engenheiro de imagem ele acaba muitas vezes não criando, mas revelando quem a pessoa realmente é. Isso faz dela um diferencial competitivo, né? Porque se a gente falar hoje do mercado, vamos falar do mercado odontológico, a gente sabe que a concorrência está muito grande. No Brasil nós temos mais de 400 mil dentistas, né? E realmente se destacar nesse mercado é muito difícil, né? Porque eu costumo dizer que o paciente ele começa a ver dentista como um produto commodity, um produto muito comum, né? É igual o cliente vai no supermercado, ele vai na prateleira e vê produtos muito parecidos. Quando ele não consegue diferenciar um produto do outro e ele acha que é tudo igual, ele acaba procurando, levando para casa o mais barato. E é isso que a gente vê muito hoje, né? Hoje o paciente, ele procura o dentista, a primeira coisa que ele pergunta é quanto custa o tratamento. Por quê? Porque o paciente ele não viu o diferencial naquele dentista. E esse tipo de trabalho que você faz, eu acredito que destaca muito, individualiza muito o profissional e torna ele único. Porque estratégia é uma coisa que dá para se copiar. Sim. Então, hoje eu crio uma estratégia, amanhã o meu concorrente vai e faz igual. Hoje eu compro um equipamento, amanhã ele vai e compra o melhor que o meu. Agora, o individual, o ser, o profissional, a história dele é uma coisa que não se copia, né? Inclusive, recentemente nós tivemos aqui a presença do Henrique Nakamaki, que você conhece, ele fala muito disso. A coisa da origem, da coisa do individual. E eu acho que o teu trabalho, ele individualiza mais aquele profissional. Ele deixa de ser igual aos outros. Mas não porque você manipula, mas é porque ele se descobre como sendo uma pessoa diferente, né? E aí ele faz uma história diferente dos outros, né? Acho que é mais ou menos por aí. Até voltando ao retrato, né? Voltando ao Uhum. que o... Então, tem muitas pessoas que chegam, nossa, Cristiano, você extrai a essência, né? Ou, já ouvi muito isso, né? Aquele fotógrafo famoso, ele fez aquele retrato icônico, ele extraiu a essência daquela Uhum. pessoa. E daí, quando você vai ver a história por trás da foto, esse profissional, ele ficou meses estudando aquela personalidade, o que a pessoa gostava, o que ela fazia, né? Se era um ator, quais filmes que ele atuou, como é que Uhum. sabia a cena para poder provocar o ator, porque ele tinha ali os 10 minutos com a pessoa. Sim. Então ele extraiu a essência em 10 minutos? Não. Ele Uhum. estudou aquela pessoa durante meses para em 10 minutos ele conseguir Que fazer legal. isso. Tem muito esse mito, Fábio. Então, vão trabalhar com um profissional e eu vou criar algo que a gente entra em tudo aquilo que a gente conversou até agora. Vamos criar um personagem sobre ele, vamos extrair a essência dele, vamos formatá-lo Uhum. e você não pode fazer isso com algo que eu, como ser humano, que é único, né? A gente vai ter, são meses às vezes que você leva a pessoa uma vida inteira. Se eu pegar um consultor de dentista que tenha mais ou menos as mesmas origens, a mesma idade, talvez tenha o mesmo perfil comportamental que o seu, eu posso dizer que é a mesma pessoa? Nunca. Você tem sua Uhum. vida, você tem suas lutas, e é isso que o mercado faz normalmente, né? Então o consumidor é a mesma coisa, ele vai olhar e, poxa, pessoas têm mais ou menos o mesmo perfil, mas eu vou pelo mais barato. Isso, Os dois isso. me parecem competentes, Uhum. né? Vou pelo mais barato. Agora, quando você fala realmente, consegue demonstrar o seu propósito de vida, quem você é na verdade, aquele, você vai vender para todo mundo fazendo isso? Claro que não. Não.
Mas aquelas pessoas que se identificam, que entendem aquilo com você e compram de você, o resto vira resto. Você Uhum. se destaca na prateleira ali. Você fala, não, peraí, esse profissional aqui tem a ver com o meu propósito de vida. Isso. Então eu quero comprar dele. Tem muitos casos de clientes que só de olharem e falam, poxa, essa pessoa se preocupa com harmonia, eu compraria dela. Essa pessoa se preocupa com tal coisa, eu compraria dela. Acho que esse processo de compra, ele está muito relacionado com a questão da identificação pessoal, Sim. né? Poxa, eu me identifiquei com aquele dentista porque os valores dele é muito parecido com o meu, os princípios, a maneira de pensar. É isso que a gente procura também desenvolver dentro da consultoria, né? O dentista ele precisa se revelar nos meios que ele utiliza para isso, seja rede social ou qualquer outra ferramenta que ele tenha. Porque o dentista eu vejo ele muito preocupado com ele e o jaleco. Só que o jaleco torna, eu acho que o dentista muito frio, né? Eu sempre falo, ó, o paciente ele quer saber quem é o dentista sem o jaleco. O que ele faz, o que ele gosta, quais são os valores, né? A pessoa. Porque o que cria conexão é a pessoa. Né? Não é aquilo que ele mostra de uma maneira muito formal nas redes sociais, aquela coisa muito empacotada. Uhum. Né? Tem que se despir do Sim. jaleco, porque isso é que cria identificação. E as pessoas compram exatamente isso. Né? Eu costumo sempre dizer, olha, dentista, o paciente ele compra primeiro você para depois comprar o que você vende. Então, assim, a partir do momento que ele entende isso, ele passa a vender muito mais a imagem dele do que o implante, ortodontia ou qualquer outro tipo de tratamento. E é isso que muitas vezes atrai o paciente. Né? É a pessoa. Né? Depois é o produto que ele vende. Então, acho que é mais ou menos isso que você procura desenvolver, né? Eu acredito que acontece com o dentista a mesma coisa que acontece com o fotógrafo em algumas situações. Que é o quê? Ao invés de eu me preocupar em atender as pessoas, eu me preocupo em atender outros fotógrafos. Uhum. Lógico, se a ideia é essa, tá tudo ok. Sim. Né? Se eu quero vender algo para outros fotógrafos, se eu quero vender algo para outros dentistas, tá tudo ok na sua comunicação. Mas se o meu objetivo é o meu paciente, é o meu público-alvo, e eu estou preocupado com o que o outro dentista vai pensar ao invés de me conectar com as pessoas, não faz Isso, sentido. isso. É. É onde perde o sentido. Eu acredito que eu vejo no mercado muito disso. As pessoas se Uhum. preocupam mais em se posicionar, né? A palavra é em moda agora, se Isso. posicionar perante outros profissionais que não vão comprar de você Concordo, concordo. e deixam de vender. Ele se posiciona mais perante o concorrente do Isso, que perante o exato, cliente. Né? exatamente. Verdade. Agora, Cristiano, voltando à questão de como funciona o teu trabalho. Então, você comentou que a primeira etapa é essa autodescoberta, a segunda etapa seria puxa, agora, Propósito, o tem um propósito, propósito. né? Então, quer dizer, por enquanto, a fotografia não saiu. Não saiu. Tá. E depois disso? Não sei. Depois disso ainda a gente vai trabalhar com uma coisa bem curiosa, que é a parte do... É um processo que eu chamo de dos 4 eus, na verdade. Hum. Dentro da engenharia de imagens tem os 4 eus. É essa parte do eu próprio, então, como eu me comporto? Uhum. Por que eu faço o que eu faço? Quem sou eu? Tudo isso já deixa a pessoa bem ocupada. Sim, sim. E é um dos processos mais importantes, né? E existe um cronograma bem Existe. definido? O primeiro encontro é isso aqui, depois de uma semana vem o segundo. Pelo Tem mais ou menos menos. uma semana entre cada encontro. Uhum. Por quê? Porque é muita informação para o profissional. Ele leva a tarefa para casa, vamos Ele dizer leva a assim. tarefinha para casa. Tá, legal. Porque imagina, você nunca parou para pensar nisso. Não mesmo. E daí, de um dia para o outro, eu vou sentar 2 horas e vamos sair de lá com um propósito de vida? Não. Uhum. Eu demorei 40 anos para descobrir o meu. Então a gente vai sair com conceitos. Você bota o dentista no divã, mais ou menos assim? Quase isso. Você pode gerar até uma crise no próprio profissional, viu? Tem sido bem bacana, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, Uhum. tem profissionais que eles começam a reparar para pensar um pouquinho mais. Porque se ele está com foco em muitas coisas que são tendências, às vezes, do mercado, e às vezes tendências passageiras, e ele começa a perceber que, poxa, mas o que eu gosto de... As pessoas que eu gosto de atender são essas aqui, porque essas aqui é que estão dentro do meu propósito de vida. Sim. E dele para,
Ele, né, é bem comum que a pessoa pare. Poxa, não tinha parado para pensar nisso. Preciso repensar. Vou repensar. Vou repensar um pouquinho que talvez Uhum. eu esteja, né, mirando no lugar errado. Então isso é uma coisa, lógico, que daí para um pouquinho do que eu... É onde entra o seu Sim, trabalho, sim. né? Então entra o trabalho do consultor, que vai desenvolver isso. Mas é uma provocação. Uhum. A partir do momento que você para de pensar nos outros e para um pouquinho, pensa um pouquinho em você mesmo, muda suas prioridades. Suas prioridades mudam. Você fala, poxa, espera aí. Realmente, né? Durante toda a minha vida. E é interessante porque começa a ficar claro, olha, por que eu faço isso hoje? Isso aqui é interessante que eu continue fazendo, isso aqui eu vou precisar delegar em algum momento, porque não está Uhum. dentro do meu propósito de vida. Se eu fizer isso aqui vai me fazer mais mal do que bem. Ou eu vou abandonar algumas coisas também, né? Ou ao longo, né, lógico que a gente não pode fazer isso de uma hora para outra, mas já começa a ficar claro. Às vezes o Uhum. profissional ele não sabe, é muito normal. Com advogado acontece muito isso, né? Eu faço isso, faço contencioso, faço tributário, assim, quando a pessoa faz muitas coisas, ela não faz, Não faz nada não faz direito. nada direito. É, Literalmente, com dentista literalmente não é muito nada diferente, direito. viu? Quer abraçar tudo, né? E tendo o seu propósito definido, ela faz essa internalização e fica mais claro para ela as coisas que fazem sentido. Isso aqui Uhum. realmente, se eu continuar, eu vou ser um melhor profissional. Isso aqui eu faço porque me paga boleto e ok, vai continuar me pagando boleto, mas eu já sei que eu, aos pouquinhos, eu vou ter que deixar isso aqui de Sim. lado. Cria um plano, fica mais fácil até para ele criar um plano. Uhum. Então, nisso já dá bastante trabalho, né? Para a pessoa, já muda muita coisa. Alguns clientes, como eu disse, já começaram a se vender de outra maneira, ter resultado Que só legal. disso. No segundo momento, que é essa questão de como eu estou no mundo. Uhum. O que a minha imagem passa para as outras pessoas? Não sei. Como é que eu vou adivinhar o que os outros Uhum. pensam sobre mim? Então, a gente faz uma pesquisa externa. Vamos pensar. Então, o que você teve de feedback até hoje na sua vida sobre a sua imagem? Normalmente as pessoas não falam mal de você, né? É, não para você. Raramente, não para Não para você, você, né? exatamente. Então, vamos tornar visível esse feedback que eu sempre brinco que é um feedback invisível, né? O pessoal fala mal, mas não para você, exatamente Uhum. isso. Então, vamos ver do que essas pessoas próximas pensam, o que as pessoas não tão próximas, o que um fornecedor pensa sobre você. E como é que você faz esse levantamento? A gente faz um questionário simples, mas Uhum. bem direto ao ponto, com essas pessoas de maneira anônima. Por exemplo, você aborda um contato meu, você vai lá e. O que Isso. que você pensa do Fábio, mais ou menos isso? Qual a primeira impressão do Fábio? Olha só. Pontos que você acredita são fortes. Como ele se porta profissionalmente? O que você acreditaria que ele poderia Uhum. agregar ao trabalho dele? Onde ele poderia estar evoluindo? De uma maneira Poxa, que a que pessoa fique legal. confortável, mas ao mesmo tempo Sim, ela deu sim. o feedback dela. E a gente confronta tudo isso. E você traz para o teu cliente o feedback dos outros. Olha, não é Isso. bem isso que você está falando. Olha, olha esse depoimento aqui do fulano de tal. Isso, a Você, gente mistura tudo ali, né? Que pô, aí, então, às vezes causa até um choque na pessoa. Puxa, eu pensei que era bem visto, mas olha só o depoimento. Acontece isso também? aí que tá. Normalmente, aquilo que você já pensa que passa, você já passa. Normalmente. Uhum. Tem um ponto ou outro distoante, Sim. mas normalmente. Porque o que acontece, Fábio? Se aquilo que você imagina que você está fazendo é muito distoante daquilo que as pessoas falam, mas muito, muito, você está dentro de um personagem. É, que você cria E um mau personagem, porque e um mau você não está personagem. sabendo lidar com aquilo. É esse onde a gente detecta isso. Você não Uhum. está sabendo sustentar o personagem que você está criando. E na maioria das vezes, a sua comunicação, porque é justamente isso, você não consegue fingir o tempo todo. É. Você não consegue fingir o tempo todo. Então as pessoas que vão convivendo com você, elas vão falar algo que não pode ser muito diferente. Se for diferente, você fala, pô, mas espera aí. Como assim? Eu tô fingindo o tempo todo? Uhum. Espero que eu tô pensando uma coisa, as pessoas falam outra. O que vale, na verdade, nesse comparativo são as entrelinhas, né? É aquilo que a pessoa fala, poxa, não sabia que eu passava isso.
Às vezes não é nada grave, mas são detalhezinhos. Uhum. Não sabia que eu passava isso tanto para bem como para mal. Geralmente, as pessoas se superestimam ou se subestimam? Ah, vai muito da. Você encontra as duas Tem situações. as duas situações. Uhum. A gente tem uma tendência a se superestimar, não expor Isso, isso isso. para os outros, mas internamente você superestima sim, é Uhum. normal. Você se acha mais bonito do que você é, Mais você acha mais inteligente, inteligente do que é. você é normal. Até por isso, muitas vezes, as pessoas se frustram com as próprias imagens porque ela tem uma outra visão. Ela tem uma outra visão dela mesma que por N motivos, né? Por ela se superestimar Uhum. ou não, ou às vezes subestimar, por o espelho dar uma imagem invertida, pelo celular distorcer a imagem, por vários fatores, né? E é justamente isso que é na minha dificuldade. Sim. E onde está a raiz de tudo isso? A emoção. A emoção. Se você não tiver a emoção correta, você toma péssimas decisões. Então, no final das contas, é se entender. Saber que quando você está carregado de um certo sentimento, você vai ter a tendência a tomar uma certa decisão. Então, sabendo disso, o que que eu vou fazer para usar isso a meu favor? Então, se eu pensar em futuro, que imagem que eu vou trazer para construir Uhum. esse futuro junto com a emoção correta, para que eu Legal. não corra o risco. O risco você vai correr sempre, É. mas corra menos risco. Então, essa é uma parte do trabalho que vem depois das fotos. Então, Em que momento entra a foto nesse até processo aí? agora, dentro da engenharia de imagem, na verdade, eu sou fotógrafo por apenas 30% do tempo. E são 4 etapas, né, só em uma Uhum. etapa, que é a execução prática. Que é depois desse último processo de comparação, eu faço o trabalho. Daí eu entro na parte comercial, racional do trabalho, Uhum. que apresenta quase nada. É a investigação prática. É qual o seu público-alvo hoje, quais as pessoas que você quer entender, porque são características distintas, né? Que é onde o profissional às vezes ele se equivoca. Uma coisa é o seu cliente, Uhum. outra coisa é quem indica o seu cliente. E dependendo da área do profissional, tem um terceiro componente que é o que paga ainda. Isso, é Então, às vezes verdade. você tem vários perfis e você tem que lidar Isso, com isso todos existe eles. dentro da odontologia, né? Tem o paciente, que é o que vai sentar na cadeira, tem o decisor, que às vezes é o marido, a Isso. esposa ou o pai, né? Às vezes tem uma terceira pessoa que influencia, tem aquele que indica, tem aquele que paga. Então, muitas vezes, dentro desse processo aí de compra e venda, existem vários Vários personagens, e às personagens. vezes cada personagem é uma pessoa diferente, né? Como é que eu lido com isso? Então, o profissional ele tem que ter estrategicamente. E quando eu falo como eu lido com isso, é literalmente como eu lido com isso. Como você vai estar quando você estiver à frente dessas pessoas? Vou Uhum. estar assim, me portando de tal maneira, sentindo tal coisa, né? Esse é você, sim. Toda vez que eu lido com essas pessoas, sou assim que eu me porto. A gente faz o ajuste, lógico. Mas eu preciso me portar de uma outra maneira? Não, eu preciso continuar assim. A única coisa que eu preciso é que as pessoas entendam que eu sou assim, ok. Mas são imagens diferentes. Sim. Às vezes completamente diferentes no sentido de uma às vezes é um pouco tem que trabalhar um pouco mais tecnicamente, com o fornecedor tem que Uhum. ser mais técnico, com o paciente eu tenho que ser mais caloroso Empático. e assim por diante. Então a imagem vai refletir nisso. Uhum. Onde que eu vou usar, em que momento que eu vou usar, mas ele tem que ter esse cinto de utilidades ali, ele tem que ter essa Legal. imagem como ferramenta mesmo. Quanto tempo dura esse serviço? É possível fazer em um mês. Um mês. É uma semana de intervalo cada um. A gente faz Uhum. cada etapa com pelo menos ali 7 dias de diferença. Legal. E aí o resultado final, que é a imagem, é uma tradução de tudo isso que aconteceu durante esse processo. É o Isso. resultado final. A gente fez tudo isso, criou as imagens, e disso é da onde surgem várias ideias. Então, a engenharia de imagem é muito legal que eu consigo exercer criatividade a favor do cliente. Uhum. Ele não vai ficar preso naquilo. Porque senão você imagina, todo dentista teria a mesma imagem. Isso, é. Basicamente a mesma imagem. E vai ter essas imagens padrão? Vai. Porque é a necessidade comercial. Mas a parte do propósito vai ser muito individual. Que cada um Legal. vai ter algo único para mostrar para o mundo. E daí é onde surgem as ideias. Então, a gente já foi em aeroporto, a gente já foi
E até em clube de tiro a gente já Puxa foi. vida. Isso porque aquele profissional tinha alguma relação com isso. Isso. Não é só criar uma imagem de impacto, não é só criar algo diferente. Isso nem faria sentido. É algo que realmente conte a história. Legal. Na verdade, Cristiano, pelo que você está falando desse processo de engenharia de imagem, às vezes você nem precisa fazer a foto, né? Não. Porque, na verdade, a transformação acontece antes. Transformação O autoconhecimento, a autodescoberta acontece antes. A foto seria só uma entrega, talvez mais simbólica, mais tangível, mas a transformação você fez antes. Isso. A foto, na verdade, é o último processo. Justamente ela acaba sendo o último processo, que é o de fixação. Mas se o profissional, ele durante esse tempo todo não fez sentido para ele, eu não cumpri o meu propósito, que é fazer sentido. Então, o meu propósito durante todo esse processo é fazer sentido, levar ferramentas que façam sentido e mudem a vida da pessoa. Se durante isso ele ficou ali legal, ou só vai ser bonito e vamos fazer, isso aí para mim não serve. Não Então, dá. eu paro o processo. Ele tem que entender. Fábio, para você vai fazer sentido se a gente fizer dessa maneira, vai contar sua história, tá relacionado com aquilo que a gente conversou, com o nosso conceito, porque daí a gente já vai ter os conceitos todos ali. Vai, Cristiano, vai, vamos, e isso aqui realmente faz todo sentido do mundo, ok? Daí onde a gente toca. No fim, eu faço a entrega física, eu faço questão de fazer isso. Por quê? Legal. É um troféu para ele também, né? Também. É onde ele vai falar, poxa, esse trabalho aqui deu um resultado bem legal. E ele tem um componente importante também, que é o último, que é a parte emocional. Então a gente trabalhou isso durante todo o processo, mas eu preciso fixar isso. E como é que a gente faz isso? Então a pessoa vai olhar a imagem dela e ela vai pensar: o que eu estou fazendo nessa imagem? Dentista, o que eu estou atendendo um paciente? Estou fazendo uma especialização, o que eu estou fazendo? Estou atendendo um paciente que eu gostaria de atender todos os dias. Esse aqui é o paciente dos meus sonhos. Ele pode criar uma história Isso. em cima da imagem que você produziu. E o que você está sentindo ao fazer isso? Poxa, eu estou me sentindo feliz, realizado, tranquilo. Cada um vai saber, porque ele vai internalizar isso. Então, qual que é a ideia, Fábio? A imagem é ferramenta. Ele vai poder fazer isso a hora de toda semana, se ele quiser. Pegar as imagens, estou fazendo isso, estou sentindo isso. Por quê? É aquilo que eu disse. A sua emoção correta atrelada à imagem vai servir de ferramenta. Para eu conseguir isso aqui, eu preciso me sentir dessa maneira e eu vou ter que me transformar de alguma maneira. Vou ter que contratar o Fábio para me ajudar nisso, vou ter que ir assim por diante. Mas eu já sei onde eu quero chegar. Eu já consegui visualizar. Sim. E por último, a gente trouxe até uma novidade, que é o calendário, que é um calendário de previsão futura. Então, como que eu vou um passo além disso? Como é que eu realmente obrigo a firmar esse compromisso, que é o mais difícil de todos? Compromisso com você mesmo. Mais ou menos você cria meta e prazo, é mais ou menos isso? A gente cria a própria pessoa define isso. É um calendário, eu faço um calendário com uma meta de 6 meses, mas os objetivos e as emoções são a pessoa que define. Quais são os objetivos, mês a mês você vai estar reafirmando, não para mim, né? Para você mesmo. Você mesmo. Você vai ali, depois a gente vai sentar de novo e vamos ver o que... E como é que você percebe essa transformação, Cristiano? Você pega por exemplo, um dentista, você trabalha durante 30, 40, 60 dias e entrega o resultado final. Né? Quer dizer, você concretiza isso através da fotografia que você entrega fisicamente. Mas como é que esse dentista sai de todo esse processo? É nítido a diferença, a transformação dessa pessoa? Desde o início até o final, a pessoa muda realmente? Você percebe que ela tem uma mudança? A pessoa não muda porque vem à tona tudo que ela já tinha dentro dela. Então ela só precisava, muitas vezes, se conectar com aquilo. Que é a parte mais difícil. Então a pessoa realmente ela muda a postura. Porque qual que é a dificuldade às vezes, sabe? É a questão da autoconfiança mesmo. Por mais que a pessoa já seja confiante. Mas ela fala, não, eu realmente... Qual que é a dificuldade nossa, né? Eu falei de a gente nos ver como outra pessoa no futuro. Qual que é a dificuldade? Tudo parece muito distante. Tudo parece. Desde uma dieta até uma academia. Isso. Nossa, poxa, mas vai demorar. Pera aí, eu perco 100 gramas, sei lá, por semana. Então, nossa.
demorar 6 meses para melhorar, demora 1 ano para fazer tal coisa. E a gente faz isso para tudo. É por isso que a gente procrastina, por isso que... Quando o profissional ele cria isso, por que a transformação acaba sendo rápida? Não é por causa do meu trabalho, é por causa dele mesmo. Dessa transformação interna. Ele se sente confiante. Parece ficar alcançável. Sim. Ah, não é? Então, peraí. Não é tão difícil do que porque o nosso cérebro, ele faz isso. Eu preciso preservar, eu preciso me autopreservar. Então, cara, você quer fazer dieta? Não. Come a gordurinha aí que vai ter um estoque de energia para você. Isso. Você quer ir na academia? Pra quê? Você tá sentado, você tá no ar-condicionado. Por que você vai me dar desgaste? Fica quietinho aí. Mesma coisa. Então, quando ela vê aquilo se torna alcançável. E muito mais rapidamente alcançável. Que é o que tá tendo de feedback. As pessoas só, poxa, achei que ia demorar mais. Pô, que legal. Acho que vou ter que contratar logo de novo. Você começou esse serviço há quanto tempo atrás? O engenheiro de imagem hoje, eu brinco que agora ele tá caminhando, que ele deu 1 aninho. Um ano? 1 ano. Tá. Nesse período de 1 ano, você já conseguiu perceber, ou algum dos seus clientes relatou uma mudança, um desenvolvimento, uma prosperidade, um progresso profissional? Sim, Ele conseguiu já capitalizar isso? Principalmente quando eu fui refinando o processo. Porque até então, nos primeiros meses, quando ele era mais uma questão de perfil comportamental, eu ainda não entrava muito no propósito, as pessoas já começavam, já teve testemunhos na época do tipo, Cristiano, eu peguei, foi um bem legal que eu recebi, que a pessoa falou, olha, eu botei num porta-retrato, não para mostrar para os outros, mas para me inspirar em mim mesmo. Então nisso eu já falei, poxa, eu tô no caminho certo. E conforme eu fui desenvolvendo, Fábio, os resultados foram sendo mais poderosos, né? Porque são coisas que realmente ninguém para pensar. Não, pera um pouquinho. Então, acho que eu preciso me ver de outra maneira. Não é só se vestir diferente, não é sobre isso. Eu preciso me ver de outra maneira. Porque às vezes eu falo, você precisa botar um terno, você precisa fazer tal coisa. Tá, eu sei que eu preciso, mas que benefício que isso vai me dar? Legal. Na verdade, a engenharia de imagem ele é um processo onde a mudança vem de dentro para fora. Isso. Né? E muitas vezes, quando se fala em engenharia de imagem, dá a impressão que é o contrário, né, Cristiano? Parece que a coisa vem de fora para dentro. Tipo, se vista melhor, se produza melhor, fisicamente, esteticamente, e a partir daí você muda internamente. Não funciona assim, né? Não funciona. E cada vez mais, quanto mais eu trabalho nele, hoje já está na 3.5, quanto mais vai saindo novas versões, Muito legal. quanto mais o foco é na parte interna. Eu vejo que acho que o mundo ele evoluiu dessa maneira, né? A gente fomos nos tendo tantas ferramentas à mão que a gente vai esquecendo do que é o ser humano. Justamente pelo fato biologicamente nós queremos as coisas mais fáceis, a gente quer. A gente não quer pensar. O ser humano ele é feito para preservar a sua própria existência. Sim. Então, por isso a gente quer as coisas de maneira mais fácil, por isso a gente se prejudica, porque o prazer instantâneo ele é mais fácil. Mais fácil. E eu percebo que se você não fizer isso, quanto antes você fazer isso, é melhor. Então, com relação aos resultados, está tendo cada vez mais, e resultados cada vez mais rápidos por causa disso. E você acompanha, então, o teu cliente ao longo de um determinado período, depois da entrega final? Principalmente agora com o calendário. Né? Eu consigo ter mensurar ainda melhor. E é perceptível para você, por exemplo, não sei se você tem esse hábito de seguir, por exemplo, o Instagram dos teus clientes. Você consegue ver uma diferença do antes e o depois? A partir daquele momento que ele conclui, você consegue perceber que as publicações, as imagens mudam em relação àquilo que ele fazia antes do teu trabalho? É difícil dizer, porque é difícil dizer se foi só por causa do meu trabalho, mas a gente... Mas você vê uma diferença. Você muda uma mudança de atividade. Se foi consequência ou não, é difícil dizer. Até a gente
Seria até errado a minha parte, sem saber medir isso direito, se foi não, mas eu percebo que o fato de você ter uma autoconfiança melhor e uma clareza na comunicação faz com que você se mova mais também. Então, Uhum. o tipo de feedback é, nossa, a pessoa mudou a postura dela no dia a dia Sim. com as outras pessoas. Isso está sendo bem legal. Uhum. E não foi por causa da foto, foi só pelo fato dela acessar algo que ela já tinha dentro dela. Que legal. Que conseguiu externalizar isso aí Isso. depois, né? Tá. Para você, Cristiano, qual que é a importância desse trabalho para o dentista? Principalmente num mercado que hoje você tem muita gente, muito democrático, que é bom por um lado, né? Porque você tem um dentista que, independe do poder aquisitivo, ele tem acesso às redes sociais, ele pode fazer publicidade dele, Uhum. porém, causa uma oferta muito grande de profissionais. Então, para o dentista, como é que eu me mostro único para as pessoas? Sim. Como é que eu faço esse filtro natural? Para que eu olhe e fale, eu Uhum. quero comprar do Fábio. Como é que eu faço isso? Então, o propósito ele é um filtro muito forte nesse sentido. As pessoas, vão falar, essa pessoa que é diferente. Uhum. Legal. Você acha que de uma maneira geral, você acha que o dentista ele se preocupa com a imagem dele, como deveria? Como deveria? De uma maneira geral, o dentista se preocupa sim, mas ele é muito imerso tecnicamente. Então, eu vejo o dentista, em geral, os profissionais de saúde Uhum. são muito técnicos, então ele está imerso muito ali no mundo dele. Sim. Ele sabe que precisa, ele tem um cuidado com a imagem por ser um profissional de saúde, ele tem um certo cuidado sim, mas ele talvez não tenha um nível de consciência adequado, né? Ele sabe que precisa, mas talvez não na maneira correta. Aham. É que uma coisa Legal. é você dizer que você precisa estar nas redes sociais. Mas todo mundo precisa, É. gostando ou não, Agora, da maneira correta seria o ideal, né? Não da estar maneira correta. simplesmente, mas fazer a coisa certa, né? Tem muita armadilha hoje, né? Quando a gente corre. Eu que estou no meio, eu vejo, eu me perco, a gente não sabe. Você corre o risco de querer seguir toda e qualquer onda que aparece. E é É. perigoso isso. Principalmente profissionais que já estão estabelecidos, ele já tem um perfil estabelecido, um nível de credibilidade, ele corre muito um certo risco até de perder a credibilidade por querer aderir a É uma verdade, brincadeira, verdade. uma onda ali desnecessária. E pro entrante, de quem mata é o filme antes da hora. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado na escolha. O que que você falaria para aquele dentista que não gosta de aparecer? Porque tem muitos, Cristiano. Conheço muitos dentistas que não gostam de aparecer, não gostam de fazer vídeo, ele não se mostra, né, nem nas redes sociais, porque ele fica incomodado, ele não gosta. O que que você falaria para esse tipo de profissional? Você não tem muita escolha. Hoje em dia você não tem muita escolha, é o mundo que nós vivemos. Uhum. E na verdade sempre foi assim. A única diferença é que as coisas eram contidas. Então você tinha poucos profissionais em cidades pequenas, onde você conseguia saber, todo mundo sabia que o Fábio Wakura, né, consultor, Isso. e se você precisasse de um bom profissional, era o Fábio que eu buscava. Hoje você não tem mais como fazer isso, porque a comunicação não é mais a mesma, as famílias não se reúnem mais como se reuniam antigamente. É que vinham muitos negócios assim. Se reuniam lá todos os tios, todos os primos, iam na casa ali, É, faziam. Quem é seu médico? Quem é seu dentista? Quem é seu advogado? Tinha muita indicação assim. Hoje não, os núcleos eles estão distantes. Ainda vem dos amigos, vem, mas você tem que fazer uma busca ativa. Então, um é, dentista ele tem que fazer muito networking, ele tem que sair da bolha dele, ele tem que aparecer tem que sim. aparecer. E Fábio, você vê hoje até empresas que não tem nem necessidade, se você parar para pensar hoje. Hoje você tem uns CEOs aparecendo. A gente estava conversando isso de manhã com esses parceiros de negócio sobre isso. Então, hoje tem um movimento em que existe uma necessidade dos empresários serem os influenciadores. Uhum.
Então você porque você tem de tudo, você tem influenciadores, que é uma profissão, né, é necessária, Os garotos propaganda. você não ganhar um garoto propaganda, ele tá ali para isso mesmo. Mas você tem, mas como eu escolho esse profissional para divulgar o meu negócio? Muitas vezes o dentista pode falar, não, eu boto um influenciador, eu boto o marketing e eu não apareço, não preciso aparecer. E Que é hoje muito perigoso, que né? é muito Que é muito perigoso. perigoso, porque você depende muito da imagem do Você outro. depende da imagem do Se o outro. cara escorrega, ele leva junto a tua marca, a tua Exatamente. imagem, né? Toda uma reputação vai em muito pouco tempo, de Uhum. maneira muito rápida. E essas grandes marcas hoje estão tendo que botar um rosto ali. Então você imagina, assim, empresas que teoricamente não precisariam estão fazendo isso. E é um movimento muito. Você pega, por exemplo, a Chili Beans. A Chili Beans, se verdade. você olhar, a gente sempre usa o exemplo do Caíto, porque a quantidade de seguidores que ele tem é muito maior do que o da própria marca dele. É. E tem muitos empresários assim. É que marca, na verdade, Cristiano, raramente cria conexão. Ou cria muito pouco. O que cria conexão é a figura da pessoa, Sim. né? Então, acho que isso que você está falando é uma tendência de personalizar ou personificar uma marca, que geralmente é fria, né? Por isso que esses CEOs, esses proprietários, eles estão vindo à frente da marca para mostrar que aquela marca tem pessoas por trás, né? E que agem conforme valores, das vezes, dos próprios donos. E Né? aí Então, é um ponto importante, é. porque você evita de ter uma desconexão. Isso. Porque sou eu que estou à frente da minha marca. Eu que tenho meus valores. É. Não é uma outra pessoa que de repente pode falar uma bobagem ou fazer uma bobagem e prejudicar. Eu cito muito isso com os meus clientes, essa questão dessa tendência dos empresários começarem a aparecer. Porque imagina, uma rede, uma empresa como a Chili Beans, uma rede como a Avan, entre outras, o dono vira à frente e ele vê isso como uma necessidade. Imagina uma clínica odontológica pequena, o quanto é importante o Sim. dentista aparecer mais. Né? Acho que isso é fundamental e que às vezes a gente encontra uma certa resistência. Né? E aquilo que você comentou, vou contratar um influenciador para divulgar minha marca, ok. Mas esse influenciador, ele divulga diversas marcas. Então, E às vezes ele não cria identificação com nenhuma. Ao mesmo tempo que ele está divulgando uma clínica, ele está divulgando uma oficina mecânica, está divulgando uma loja. Então, muitas vezes, o paciente ou o cliente daquela empresa não se identifica com a pessoa porque ele é uma pessoa que vende de tudo. Tem que tomar muito cuidado. É uma ferramenta que tem que ser utilizada sim, mas com muito cuidado. E não existe um influenciador melhor do que o próprio dentista, no caso da clínica. Sim. Né? Por quê? Porque ele que está à frente, ele que vai atender o paciente dele. Né? O paciente, quando ele quando ele é indicado para ir numa clínica ou consultório, com certeza ele primeiro vai procurar descobrir quem está por trás daquela marca. Ele vai digitar o nome da clínica no Instagram, vai procurar o dentista no Google, ele vai querer saber quem é a pessoa. Sim. Ainda mais quando a gente fala de saúde. Eu preciso saber quem é o médico, quem é o dentista que vai cuidar de mim. Não é a marca que cuida, é a pessoa. É a pessoa. Agora eu vou procurar o dentista, ele não está nem no Instagram dele, ele não está no Instagram da clínica dele. Como é que ele vai começar? Como é que ele vai conseguir trazer paciente? E não precisa seguir fórmula mágica também. A pessoa ela pode ir de acordo com o perfil dela. Isso. Tanto é que eu não vejo que exista fórmula mágica. Não deve existir fórmula mágica nos negócios. É o que se vende mais. É que é fácil vender. Ele empacota e vende. É fácil vender. Né? E na odontologia tem muito disso, infelizmente. Né? Inclusive, muitos dentistas que começam a agir de acordo com aquele dentista que ele acredita que é o bambambam do segmento. Né? Mas não conhece a história daquela pessoa. Né? Então, às vezes, o dentista ele se descaracteriza para tentar vestir a imagem de um outro profissional. E não funciona desse jeito. Né? Eu vou querer ser igual o dentista de sucesso. Quer dizer, sucesso é até uma coisa muito subjetiva, né, Cristiano? É subjetivo. O que é sucesso para você, talvez não é para mim. Né? E eu sempre falo brincando assim, cara, dá para ser feliz jogando a Série B. Eu não preciso jogar a divisão principal. Eu posso ser feliz com a minha pequena estrutura, com a minha equipe enxuta, né? Com a minha receita sob controle, as minhas contas sob controle. Então, às vezes, é muito perigoso você começar a olhar muito para o outro, porque é perigoso. Às vezes, não é a tua praia.
Você corre né? risco, você se endivida, você Exatamente. vai por Você caminhos vive a vida errados, do outro, vive a vida do outro. né? E acho que esse trabalho que você faz de engenharia de imagem, você obriga a pessoa a se conhecer. E aí ele vê, realmente, eu não tenho nada a ver com aquele dentista que eu estava imaginando. São pessoas completamente diferentes, meu valor é outro. É um ponto, né? Você vê quando você pergunta, nossa, mas e que resultados que teve? E você vê que eu tenho muito cuidado com isso. O Uhum. que eu poderia falar para você? Não, faz que você vai. Os clientes que fizeram comigo passaram a vender 5 vezes mais, passaram a fazer X, eu não posso fazer isso. Porque cada pessoa é única. Uhum. Então, Verdade. eu trago os depoimentos. É o que eu posso fazer, mas eu não prometo, porque depende muito de cada um. E é igual você disse, cada um tem um sucesso para ele, não é às vezes vender R$ 1 milhão por mês. Uhum. Às vezes o sucesso para ele é atender bem, ter uma boa saúde financeira, realizar os objetivos dele, são outras coisas. E quando justamente, às vezes e por isso que você tem profissionais financeiramente bem-sucedidos e infelizes, É verdade. né? Você tem. E o cara tá a vida inteira ali, o cara tem sucesso, mas ele não tem a sensação de pertencimento do próprio sucesso. Ele acha que ele não merece aquilo. O cara tá sempre Sim. buscando outras coisas, tá sempre buscando uma aceitação. Acontece muito. Uhum. O cara tem sucesso, mas é infeliz. Entendi, entendi. Legal, Cristiano. Nós estamos encerrando aqui o nosso episódio. O tempo passou rápido. Acho que teria muito mais assunto aqui para a gente conversar. Mas para a gente concluir, Cristiano, dentro da tua profissão, dentro do teu trabalho, qual a dica de ouro que você pode dar para o dentista? Seja você mesmo. E principalmente, tente reservar um tempo para você. Tente reservar um tempo para você. Faça esses questionamentos. Hoje de manhã eu vi uma coisa bem legal também, que não me vou lembrar agora onde que eu estava vendo. Era um podcast também. Falava, imagine que quando você nasce, você ganha uma pessoa que você vai cuidar dela a vida inteira. Então, durante a nossa vida, nós casamos, nós temos amigos, nós temos Uhum. filhos. Você cuida dessas pessoas todas ali. E tem uma pessoa que está com você durante toda a sua vida E que às vezes você e que negligencia. você negligencia. Então, comece a pensar de manhã, o que eu vou fazer para essa pessoa? Como é que eu vou cuidar dela? Essa pessoa me foi dado esse cuidado desde o início da vida, que é Uhum. você. Então, cuide mais de você. Procure parar de pensar um pouquinho mais nos outros e pense um pouquinho mais de quem você é. Legal. Legal, Cristiano. Pô, obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. Eu que agradeço pelo convite, novamente, Fábio. Valeu, Cristiano. Pessoal, então nós estamos encerrando aqui o nosso episódio do podcast para dentista. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando aqui o nosso canal. A gente sempre vai estar trazendo profissionais relevantes que eu acredito que possam contribuir de uma forma ou de outra para o seu negócio. Tá? Continue acompanhando. Curta o nosso episódio, compartilhe aí com teus colegas. A ideia é a gente poder propagar essa proposta para o maior número de dentistas possível para que a gente possa ajudar vocês no seu negócio, tá bom? Forte abraço.